Alô amigos, esse é o canal RK Bahia, trazendo mais Bahia para você. Está chegando aí o resumão deste domingo do Bahia, show de informações para você. Antes eu peço a você, meu amigo torcedor do Esquadrão de Aço, te inscreve no canal, dá joinha, deixa o seu comentário e compartilhe este vídeo. Olha só, Bahia tem desfalque certo para duelo contra o Fluminense. O jogo, terça-feira, em duelo válido aí pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, e para o confronto, o Bahia já tem confirmado um desfalque importante por suspensão. O volante Nicolás Acevedo foi expulso na derrota contra o Palmeiras por 1-0 e ficará de fora. O jogador não é um titular incontestável, porém começou contra a equipe paulista, pois Rogério Ceni decidiu poupar alguns de seus principais atletas. Além dele, o zagueiro Raul Gustavo virou dúvida para o confronto, pois saiu sentindo dores na última rodada e ainda será reavaliado. Ele tem sido titular, mas caso não retorne a tempo, Vitor Hugo deve voltar à titularidade. Bahia que perdeu ontem para o Palmeiras por 1-0 e o resultado realmente não foi legal aí para suas pretensões no Campeonato Brasileiro. O time perdeu com gol de Rafael Veiga e agora ocupa a 15ª posição com 34 pontos. E o Bahia deve voltar as suas atenções para a próxima rodada do Brasileirão, que será disputada contra o Fluminense. O zagueiro Vitor Hugo ainda é tratado como dúvida, assim como o meia Cauli, que ainda está lesionado e podem ficar de fora, tá? O Cauli, se não voltar para a partida contra o Fluminense, deverá estar sendo preparado para o jogo do final de semana, que será contra o Grêmio na Arena do Grêmio. Olha o que Rogério Ceni falou sobre essas dúvidas. 2 jogadores que a gente não pode contar, 3 na verdade, o Vitor Hugo porque a cicatrização ainda não permite, um zagueiro que não tem condição de cabecear a bola não faz sentido, o Ratão que sentiu um desconforto e o médico ficou receoso, então não podemos contar com ele, falou Rogério Ceni. O técnico ainda falou sobre as demais lesões e suspensões também, como enfrentar o Fluminense com tantos desfalques. E o Cauli, pela lesão de quarta-feira, perdemos o Nico, que é o Acevedo, com o cartão vermelho, está fora do próximo jogo. Vamos descobrir com quem a gente pode contar para enfrentar o Fluminense. O Bahia que deixou Salvador para disputar 6 pontos e voltou zerado para casa. Depois das derrotas para o Cruzeiro, né, 3-0, o Palmeiras 1-0, o goleiro Marcos Felipe pediu para o time levantar a cabeça e acreditar até o final. O arqueiro foi um dos poucos destaques positivos do tricolor nesta partida contra o Palmeiras. Sabemos da dificuldade de jogar aqui, viemos para ter superioridade numérica e infelizmente não conseguimos. Tivemos 2 jogos fora de casa, é levantar a cabeça, temos o Fluminense em casa e precisamos dos 3 pontos para nos afastarmos. Nada está perdido, temos que acreditar até o final, disse o goleiro do Bahia. E quanto ao adversário do Bahia, o Fluminense, o técnico do Flu, o Fernando Diniz, está suspenso. Ele levou o 3º cartão amarelo na derrota para o Atlético Mineiro e não poderá estar à beira do campo aí comandando a equipe. Pensando na Libertadores, essa tende a ser até uma boa notícia para o Fluminense, porque ele vai ficar no Rio de Janeiro e treinando, né? Ajustando os últimos detalhes aí e preparando os titulares para a decisão do torneio continental no próximo sábado diante do Boca Juniors. Eduardo Barros, que é auxiliar de Diniz, deve viajar em seu lugar e comandar a equipe na partida contra o Bahia. A tendência é que o Fluminense mande para Salvador uma delegação formada aí por alguns reservas e jovens das categorias de base. A maioria dos jogadores do elenco principal devem ficar no Rio, entrando no clima aí da final e dando os retoques finais nos treinamentos, pensando no sonho aí da conquista da Libertadores, a partida contra o Boca Juniors. Vasco e Goiás ficaram no empate em 1-1 e beneficiou o Bahia, que assim segue fora da zona de rebaixamento. O resultado foi frustrante para o Cruz Maltino, que vencia até os acréscimos na segunda etapa, mas levou o gol de empate. Assim, a equipe carioca desperdiçou aí a chance de deixar, ainda que momentaneamente, a zona de rebaixamento. O Esmeraldino, aliás, também continua na zona da degola, na 17ª posição com 32 pontos, um posto e um ponto acima do clube de São Januário.
E neste momento, Corinthians e Santos estão empatando em 0-0 na Neoquímica Arena, e com isso o Bahia segue na 15ª posição e com 34 pontos, o mesmo ponto, a mesma pontuação do que o Santos, né? Que tem 34, está na 16ª posição. Com isso, o Bahia momentaneamente é o 15º colocado, a 2 pontos do primeiro rebaixado, que é o Goiás, que está na 17ª posição com 32 pontos. E após os títulos nas categorias sub-20 e sub-15, o Bahia não conseguiu a conquista do Campeonato Brasileiro sub-17. Na tarde de ontem, a equipe tricolor perdeu por 1-0 para o Vitória em Pituaçu. Como o jogo de ida havia terminado em empate por 2-2, o título fica para a equipe rival. Vale recordar que o Bahia desperdiçou uma vantagem de 2 gols na primeira partida, permitindo o empate do adversário. O Bahia jogou com a seguinte formação na final: Vitor, Eli, depois Davidson, Gerald, Dodô e Daniel, depois Guilherme, Wendel, Alex, depois Pedro Assis e Roger, Wallifer, Paulo Souto, depois Gustavo Huguin e João Cone, depois Gabriel Carioca. Sendo assim, o tricolor encerra sua participação no Baiano Sub-17 com 12 triunfos, 3 empates e 1 derrota, justamente no jogo decisivo. E agora vamos com a atualização da situação aí do Cauli, né? O Cauli que sofreu uma lesão. O departamento médico entende que o problema não é grave e que há possibilidade de recuperação, mesmo que improvável, para o jogo de terça-feira contra o Fluminense. Entretanto, devido ao curto prazo até a próxima partida, o departamento médico ainda não confirma se ele estará disponível. Portanto, caso não possa estar em campo contra o Fluminense na terça-feira, sábado, é certo que Cauli estará no jogo contra o Grêmio, jogo difícil, afinal de contas o Grêmio está no G4 do Campeonato Brasileiro, o jogo que vai ser sábado, dia 4 de novembro, na Arena do Grêmio. E após a derrota contra o Palmeiras por 1-0 ontem, o Bahia desembarca em Salvador neste domingo e terá apenas uma única atividade no CT Evaristo de Macedo, antes do duelo contra o Fluminense na Fonte Nova. Tá aí o resumão do Bahia deste domingo para você ficar bem informado. Se gostou do vídeo, dá joinha que sempre apoia o canal. E o mais importante, meu amigo, alô torcedor do Esquadrão de Aço, te inscreve no canal, porque aqui no canal RK Bahia você sabe tudo sobre o Bahia. Muito obrigado, beijo no coração e fique com Deus.